Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos tratar do rico dinheirinho de vocês, né? Vocês, certo? Bem, um disclaimer: esse vídeo trata de ativos financeiros e de a títulos de renda de valor, né? Que as pessoas chamam de investimento. Eu vou tratar disso aí, mas não é uma recomendação. Eu vou fazer uma conjuntura para explicar o porquê, né? Os títulos que pagam IPCA+, né, os títulos do Tesouro que pagam IPCA+, eles estão numa curva de crédito ascendente. Eles estão, né, o IPCA mais o juros real, esse juros está com tendência de subir. Então eu vou explicar aqui, primeiro, o que é renda fixa, né, a natureza de renda fixa, depois, o que é o IPCA+, e eu vou utilizar a teoria econômica, ISLM, esse tipo de coisa, para explicar o porquê isso está acontecendo no Brasil, e vou falar da curva de juros. E aí, veja, esse vídeo ele tem como ideal tratar da conjuntura econômica brasileira, né? Eu não sou um financista, eu não tenho certificação de analista de investimentos, mas eu sou economista. Segundo o regulamento do Corecon, eu tenho capacidade de analisar a conjuntura econômica brasileira. Então, eu vou analisar a conjuntura do mercado de juros no médio longo prazo no Brasil, que utiliza juros real, que paga juros real, tá? Então, esse canal é um canal de ciência econômica, de divulgação científica, e aqui nós tratamos a economia com ciência, então eu acredito que cabe trazer esse conteúdo para o canal, tá? Já deixa seu like, já inscreva-se no canal, já ative o sininho, e se tiver a opção aí de dar o hype ou o valeu demais, fica ao seu critério. E depois, se você passar a me odiar no decorrer desse vídeo, não tem problema nenhum, remova ou curtir, desinscreve-se e deixa um comentário mal educado, mas nem tanto, tá bom? E comentem, pessoal, comentem. O comentário ajuda demais no canal, vocês não têm ideia, tá? Vamos lá. O que é renda fixa para começo de conversa? Né? Esse é um jargão que é um pouco mal aplicado. Tá? Eu entendo que eu tento fechar vocabulário, eu tento utilizar o vocabulário econômico, né, e as finanças e o vocabulário de mercado, no sentido de mercado, não no mercado financeiro, mas quando você tem relação com o seu assessor de investimento, seu gerente de banco, ou você conversa com seu amigo sobre um tema que você interessa, você utiliza o termo corrente. Né? Mas é importante para investimento saber o que você está fazendo para a sua segurança e também para as suas expectativas. Como eu digo sempre, se você comprar um elefante e ficar bravo que ele não voa, o erro não é do elefante, o erro é seu. Agora, se você comprar um gato e ficar bravo que ele não mia, aí tudo bem, o gato não está desempenhando a função que ele tem, né, a natureza dele. A renda fixa é uma terminologia que se usa para que você aplicou um capital inicial e esse capital vai render mensalmente, ou anualmente, ou semestralmente, não importa, mas depois de um determinado período de tempo, ele vai render uma quantidade fixa, né? Uma constante, em função do capital inicial. Léo, o que é isso? Simples. Para títulos do tesouro, né? Montante é igual a capital inicial, né? Que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Tá? Juros é I porque é interest, mas você pode escrever J também, não importa. O importante é fazer a conta certa, certo? Por que fixa? Por que renda fixa? Porque os títulos são para longo prazo, né? É difícil você encontrar um título de 6 meses, 3 meses, 2 meses ou dias. Então, esse juros é composto, vamos dizer assim. Muito bem, isso você já sabe. Inclusive, se vocês são introdutórios no mercado financeiro ou na economia e vocês querem se aventurar nisso aí, eu acredito que é importante saber a teoria econômica para depois não reclamar do seu assessor de investimento. Né? Inclusive, se você vendo esse vídeo e você queira se aventurar no mundo dos pseudo-investimento, porque não é um investimento, é uma reserva de valor. Né? Mas se você quer se aventurar a ser um investidor, procure um assessor de investimento, tá? Procure uma empresa credenciada, procure todas as certificações. Este vídeo não é uma recomendação, esse vídeo é uma análise de conjuntura fiscal do Brasil, utilizando o indicador IPCA+. Tá? Eu só estou explicando o que é IPCA+. Mas, se você quiser se aventurar na renda fixa, eu estou deixando 2 livros aí na descrição.
O Mercado de Renda Fixa no Brasil, Conceitos de Precificação e Risco, de José Monteiro Varanda Neto e José Carlos de Souza Santos, e alguns outros autores. E também o livro Precificação e Risco nos Mercados de Renda Fixa, que é José Carlos de Souza Santos também, e Armênio de Souza Rangel, veja bem, certo? Os dois são links afiliados da Amazon. Comprando por esses links, vocês dão uma comissãozinha pro canal. Nós agradecemos e nos ajuda a manter o projeto. Tá bom? Voltando ao vídeo. Veja, esse daqui é fixo. Por quê? Porque os juros, não é, você não precisa saber os juros. Você não precisa saber os juros. Precisa de, porque se você souber os juros, é pré-fixado. Se você não souber os juros, é pós-fixado. Tá? O contrato vai ser celebrado, ou um contrato de adesão, ou um contrato padrão, ou o próprio título já tem as regras ali, não importa. O pré-fixado é o seguinte, você sabe que é 2% ao ano, ou 2% ao mês. Você já sabe. É fixado. O pós-fixado pode ser Selic, ou pode ser CDI, por que não? Né? E o CDI, ele coloca quanto é a porcentagem do CDI, mas você sabe que vai pagar juros. Tá? Ou pode ser qualquer outro índice de referência. Pode ser TR, na poupança também. Tá? Poupança também é essa conta que se faz. Ou qualquer outro índice que uma pessoa quiser celebrar e quiser utilizar pós-fixado, pré-fixado. Debentures utilizam essa conta. Tá? Muito bem. Só que tem um problema fundamental nisso aqui. Isso aqui não é um investimento. Por quê? Investir demanda ter risco de capital. O que é ter risco de capital? Você está vendo que você está preservando o seu capital aqui? Você está multiplicando o seu capital pelos juros e exponencialmente pelo tempo. Esse capital não pode diminuir. Léo, mas e a perda fixa? Ele não pode diminuir nominalmente. Se você pôs 100, você vai tirar algo maior que 100. Isso não é investimento, isso é reserva de valor. Isso é renda fixa. Aí existe a renda fixa pré-fixada e existe a renda fixa pós-fixada. Existe renda fixa com maior risco e existe a renda fixa com menor risco. Léo, mas você acabou de falar que o risco existe ao investir, que é o risco de capital. O investir tem o risco de capital porque se você compra ações por R$10, elas podem amanhã estar 20, 30, 50, 12, 11 ou pode estar 0 também. Pode acontecer. Você perde o capital. A renda fixa paga juros. O investimento paga dividendos, cotas, uma variedade de coisas, mas ele paga tudo menos juros. Tá? Muito bem. Só que tem um risco inerente à reserva de valor. Inerente à renda fixa. Esse risco é o risco de que o valor, não estou falando de dinheiro, o valor que eu reservei no futuro valer menos do que hoje. Como assim? O risco de perda real. Quando você toma a decisão de guardar valor, né, de fazer renda fixa, né, de reservar valor, essa decisão é o seguinte: eu estou guardando poder de compra hoje para tê-lo amanhã. O investimento você guarda poder de compra hoje para ter mais amanhã. O investimento quer aumentar o seu poder de compra. A renda fixa se compromete apenas a manter o mais perfeitamente possível o seu poder de compra. Porque se você deixou de comprar uma pizza de R$50, não é pizza cara, mas enfim, uma pizza de R$50 e resolveu colocar em renda fixa, a sua esperança é de não perder esses R$50. Que daqui a um ano você tenha R$60. 60 é muito, né? Não, tá certo. Uns 50 e tantos reais, né? Até R$60. A sua esperança é essa. Mas, veja, pode ser que ano que vem, apesar do seu título ter pago 20%, que ano que vem a pizza não esteja mais 50, a pizza esteja 70. Então, você realmente perdeu valor. Valor do quê? Valor de compra. Utilidade do dinheiro.
Aí tem uma série de coisas, eu já tratei muito sobre isso no canal, a utilidade de investir, os problemas disso, o problema daquilo, certo? Muito bem. Só que, para a renda fixa, o risco não é apenas o risco do dinheiro que você receber de volta não compensar. Ele ter aumentado, mas não ter aumentado o suficiente para balancear o aumento de todo o resto que você quer comprar. Para a renda fixa, há um outro problema que a renda variável também tem, que o investimento também tem, que é o risco da inadimplência. Qual é esse risco? De você emprestar o seu dinheiro, debenture, CDI, CDB, título do Tesouro americano, título do Tesouro brasileiro, título do Tesouro argentino, título do Tesouro da Serra Leoa, de Moçambique, da Austrália, Guiné Equatorial, e aí vai. Tem o risco de você colocar o dinheiro, eles prometerem que vão pagar um juros J, você chega para resgatar, e em vez de você ter isso aqui, né? O seu capital inicial multiplicado por um J, né? Quando você chega lá, não tem capital inicial. O título eles não vão pagar. Tem esse risco? Tem. Só que veja, esse risco é o risco inerente da renda fixa, só que ele é o risco inerente de qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de reserva de aplicação financeira. Você sempre tem o risco do contrato não ser cumprido. Isso aqui não é o risco do investimento em si. Esse é o risco da atividade econômica, do risco do não cumprimento de contrato. Tá? Isso pode acontecer. Então, quando o camarada for tomar a decisão de investir, de aplicar em reserva de valor, ele sempre vai levar em consideração, ou deveria, duas coisas. Os seus dois riscos. O risco do rendimento não compensar, né? Não compensar o que, Léo? Não valer a pena. O risco de não valer a pena. Pô, eu deixei 100 parado, voltou 110. Mas esse 100 eu precisei aí, e aí eu não consegui aquele dinheiro, eu precisava daquele dinheiro, apareceu uma oportunidade melhor, tal. Qual é o nome disso aqui? Custo de oportunidade. O risco de não valer a pena se chama risco de oportunidade em economês, que o pessoal também chama trade-off. Qualquer escolha econômica envolve trade-off, só que para investimentos em renda fixa, você tem o risco do custo de oportunidade de aparecer algo melhor. Inclusive, muita gente faz dinheiro no secondary market, né, de renda fixa, vendendo títulos. No mercado secundário, tem até terciário, mas vamos falar de secundário. Vendendo títulos. Porque ele está com rendimento melhor do título disponível hoje, então a pessoa vende, ou revende, ou compra, ou ela liquida porque ela precisa sair e tal. Isso é o custo de oportunidade. Ou dos juros aumentar, ou dos juros diminuir, ou dos juros não pagar o seu aumento de custo de vida. Ou seja, a sua diminuição do poder de compra. Tá? E você tem o risco inerente a qualquer atividade econômica também, que é o risco do não cumprimento de contratos. Conhecido como calote. Tá? Muito bem. É da vida. Veja que a renda fixa, o pessoal fala que a renda fixa é segura. Por quê? Porque, de fato, a renda fixa é tão segura, é a coisa mais... Ela é muito segura, por quê? Se você abrir uma padaria, você tem muito mais riscos do que a renda fixa. Se você for trabalhar como CLT, você tem os dois riscos da renda fixa. Qual? Que o salário que você concordou se descolhe muito do seu padrão de vida e você não consiga se capacitar e você está preso naquele emprego, ou do seu patrão não te pagar. Ah, mas é muito mais difícil, eu tenho muito mais instrumentos de cobrar. Sim, mas acontece, tem muita gente que é demitido ou fica sem receber salário, acontece. Isso são riscos das relações econômicas, não são riscos especiais da renda fixa. Nós colocamos nomes especiais e elas têm os conceitos porque cada coisa no seu cada qual, né? Mas isso é reserva de valor. Veja, eu não estou devagando agora de maneira alguma. Eu estou explicando para vocês o que é reserva de valor. Por quê? Porque para que vocês entendam o seguinte, renda fixa não foi desenhada para fazer você multiplicar o seu capital.
ela foi feita para você preservar o seu capital. Só que, tem até no vídeo 30 anos o melhor investimento, entre aspas, né? Que eu fiz aqui no canal há alguns meses, que eu mostrei o seguinte, que o CDI, né, com algumas peculiaridades, porque seria difícil você conseguir 30 anos de CDI, né, um título tão grande, mas vai saber. O CDI, né, um título CDB atrelado ao CDI, ele pagou tanto quanto um ouro em rendimento, né? Rendimento não, em capacidade de aumentar ou preservar o seu capital. Em 30 anos. Numericamente igual, né? Um pouco parecido. Muito bem. Só que, no Brasil, você tem sim um histórico de que a renda fixa é um dos melhores alocadores de capital. É uma das melhores formas de alocar o seu capital. Mais do que preservar, no Brasil, a renda fixa tem histórico de aumentar o seu patrimônio. Mas entendam, a função da renda fixa não é essa. A função da renda fixa é preservar o seu patrimônio. Mais uma vez, se vocês comprarem um cachorro e ficarem muito bravos de que eles não voam ou não cantam, talvez você deveria comprar um canário, não um cachorro. Né? Ou, se você compra um Audi R8 que corre pra caramba e você fica muito bravo de que nas estradas, que nas ruas de São Paulo você leva muito solavanco, então seria melhor você comprar um carro popular, mais parrudo. Então, nós temos que entender que no mercado financeiro existem instrumentos. E a renda fixa é um instrumento. Só que quem emite o IPCA+, o IPCA+, né, mais juros, né, esses juros são pré-fixados. Você sabe quanto que esses juros serão no momento do contrato. O que você não sabe é quanto será o IPCA. Léo, o que é o IPCA? O IPCA não é a inflação. Isso é muito importante. Por isso que eu falei quais são os riscos. O IPCA não te garante, de maneira alguma, que, por exemplo, se o IPCA foi 5% ao ano, isso não te garante que o seu padrão de vida, meu querido investidor, que o seu padrão de vida, meu querido rentista, subiu apenas 5%. O custo do seu padrão de vida subiu só 5%. Porque existe um negócio chamado heterogêneo. O que? A inflação é heterogênea. Alguns itens aumentam mais, outros diminuem. O IPCA é uma cesta de consumo. Então, o que você tem que saber é o seguinte: se você toma a iniciativa, né, a decisão de investir no IPCA, de aplicar no IPCA, né, que é o termo correto, você tem que saber, no IPCA+, você tem que saber o seguinte, mas pera. Qual é a capacidade do IPCA de repor a minha inflação? Gente, o IPCA ele é medido em algumas capitais, não são em todas. Ele é medido com alguns produtos, ele coloca pesos diferentes e provavelmente o IPCA mede produtos que você nunca consumiu. Mas tá lá. Na minha casa, minha mãe não toma café. Eu nunca tomei café quando eu era até sair da casa dos meus pais, da minha mãe. Nunca tomei café. Só que o café é um item importante para o IPCA. Por quê? Porque os brasileiros consomem muito café. Tem outras comidas que a minha mãe também não consome e não fazia para mim. Por exemplo, feijão, que é um item importante. Outros alimentos da cesta de produtos do IPCA que o IPCA calcula mês a mês, faz as médias e tal. Passagem aérea tá lá. Olha, eu fui utilizar um avião a primeira vez na minha vida, eu tinha 19 anos. Então, e durante toda a minha infância também, minha mãe e meu pai não viajaram de avião. Só que tava lá, na cesta, né, de consumo. Então você tem que saber, só que o problema é o seguinte, se você utiliza muitos aviões, né, se você viaja muito de avião, se você paga muitos hotéis, se você viaja muito, se você não paga aluguel, mas o seu é mais consumo, mas um consumo mais de luxo, esse tipo de coisa, o IPCA pode não te ajudar a falar quanto foi a sua inflação. Então, a ideia de que IPCA+,
paga juro real, ele paga o juro real da economia. Que economia? Para o sistema financeiro, IPCA mais é juro real. Por quê? IPCA mais alguma coisa, tudo que sair desse mais alguma coisa é real, porque ele já pagou a inflação. Inflação de quem? Da cesta de consumo do brasileiro ideal, que não existe. Isso é a beleza da estatística. Essa pessoa não existe. Mas é uma média de todo mundo aí, ponderada, mediana, moda e tudo. Então, a primeira coisa, você tem que saber o seguinte, pera, abra a cesta do IPCA. Meça ali se ele replica um pouco do seu padrão de vida. Para valer, não, ele paga mais ou menos um pouco a minha inflação. Só que, o que normalmente o pessoal faz? Ele tá nem aí pra essa teoria econômica e ele já tá falando que eu tô enchendo o saco. O que eles falam? Não, Léo, palhaçada. Olha, o IPCA na média, vamos colocar que o IPCA vai ser 5%, certo? Os juros, o Tesouro tá falando de IPCA mais 7%, então eu estou falando de coisa de 12% ao ano. Títulos de 5 anos, por exemplo. É um baita de um título. Tá, mas a Selic tá a 15%. Né? Por que você vai no IPCA? Por que você vai precificar o contrato que você vai dar ao Tesouro em expectativa de 12% se você tem 15%? Porque a Selic muda de 40 em 40 dias. Hoje ela tá 15. Daqui 40 dias pode estar 60, como pode estar 0. A gente não sabe. Não, Léo, pelo amor de Deus, tem a ata do Banco Central. Sim, mas você não sabe o que pode acontecer. Porque a Selic, ela é fixa, ela é pré-fixada a Selic. A Selic muda de 40 em 40 dias. Aqui, você vai depender do IBGE, que faz o cálculo de inflação. Aí eu sei que o pessoal vai falar, mas é mentira, é isso, é aquilo. Não é tão fácil. Não é tão fácil adulterar a inflação como vocês pensam, porque existem institutos de pesquisa privados que fazem a verificação. Não se preocupa, tem sindicatos que fazem a verificação. Sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores que fazem essa verificação. Não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Ih, gente, tem o FMI, tem o livro de dados da CIA. Não é assim que funciona, tá? O problema é o seguinte, não é que o IPCA seja fraudado, esse tipo de coisa. Não, é que você, mais uma vez, você está comprando um cachorro para que ele cante e voe. Meu amigo, então você deveria comprar um canário. É isso que eu quero dizer. Aí qual é a lógica, então? Deu. Né? O pessoal tira sarro da minha pronúncia. Só lamento, certo? Eu tenho um sotaque sui generis. Vocês viram que eu tenho um sotaque inglês em russo, certo? It happens like that, my friend. Mas vamos lá. Isso acontece de eu, né? Deu, né? Fazer o seguinte. Se eu vou escolher entre um título que paga Selic e um título que paga IPCA, mais, eu tenho que saber um conceito macroeconômico e um conceito microeconômico. Primeiro de tudo, eu tenho que saber qual é a função da Selic. Gente, a função da Selic não é remunerar o seu rico dinheirinho. Mercado financeiro, a função da Selic não é remunerar o seu lindo dinheirinho. A função da Selic é controle da política monetária. Por quê? Porque no Brasil, como todas as economias modernas, infelizmente o Brasil é um país bem moderno, a política monetária é feita via juros, não é feita via base monetária. Sempre foi assim? Não. Durante a ditadura militar, o período que nós tivemos um período inflacionário longo durante muito tempo, era feito via base monetária. Tá? Virou os juros com o tripé macroeconômico. Tá? Houve um período híbrido, depois do Plano Cruzado, mas ele virou juros depois o alvo da política monetária é juros via Selic. A Selic força, né? A Selic é um índice dado pelo Comitê de Política Monetária em que, por esse índice, é forçada toda a política monetária de que títulos que o Banco Central faz no open market para forçar os títulos, a liquidez do sistema, ir para coisa perto da Selic, que hoje é 15%, lembrando que nós estamos falando no dia 17 de julho de 2025. Tá? Muito bem. Por que eu compraria, então, um IPCA que hoje está pagando, né, eu compraria um título do Tesouro, IPCA mais 6,
por exemplo, considerando que provavelmente a inflação vai fechar em coisa entre 5% e 6%, né? Então aqui eu vou colocar exemplo, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou analisando o ativo e as expectativas da política fiscal. Eu coloco aqui o IPCA. O IPCA tá o boletim Focus, tal, eles estão falando em 5,5%, né? Então nós vamos colocar que esse IPCA+, hoje, por exemplo, estaria pagando 11,5%. Só que esse título é para 4, 5 anos. A Selic muda de 40 em 40 dias. E por que ela muda? Ela muda buscando a melhor política monetária. Qual a política monetária? Estabilidade da moeda, que é o controle do nível de preços, que é a inflação. Ou seja, se o IPCA começar a subir muito, isso aqui é micro, tá? Teoria dos jogos. Se o IPCA começar a subir muito, o Banco Central deverá, tudo mais constante, aumentar a Selic. Para quê? Para controlar a inflação. Então, Léo, pô, se a Selic tende a aumentar quando a inflação aumenta, e a inflação está alta, está na casa dos 5%, e mesmo assim não está me pagando Selic, não está chegando no nível da Selic, por que, raios, eu deveria escolher IPCA+? Não estou falando por que você deveria. Mais uma vez, esse vídeo não é um vídeo de dicas de investimento. Esse vídeo eu estou explicando a dívida pública brasileira, a política fiscal brasileira, do ponto de vista de financiamento. Evidentemente que você pode tirar vantagens, no sentido de, entendendo como isso funciona, você pode tirar conclusões para o seu rico dinheirinho. Né? Você, entendendo que o IPCA não é manipulado e que o IPCA ele é imperfeito porque o Brasil tem uma desigualdade social enorme, é a maior dos países relevantes, medido por índice Gini, e isso faz com que o índice base da inflação brasileira, né, o índice utilizado pelo Banco Central para tomar decisões de política econômica, esse índice ele tem que pegar um brasileiro que não existe. Porque, veja, quem ganha mais de 8 mil reais já está entre os 10% mais ricos do Brasil. Então você tem que ter uma cesta de consumo enorme para saber qual é para saber qual é a inflação brasileira por base, vamos dizer assim. Então o índice não é que o índice é ruim, a economia brasileira tem tantas desigualdades que isso contamina a estatística econômica. Mas vamos fazer o quê? Entendeu? Então você tem que entender isso também. E aqui é importante você entender o seguinte, que quase 50% de todos os títulos, né, de dívida do Tesouro Nacional, né, eles são indexados via Selic. Indexar é que é o seguinte, você emprestou o seu capital financeiro ao governo via título e agora você tem que concordar qual será o índice de remuneração ou de correção. Tá? Você pode escolher Selic. Você pode escolher Selic mais. Léo, existe no site do Tesouro, eu vi 2 ou 3 ali, mas aí não vai ser mais 6, vai ser mais 0 alguma coisa. Tá? Você pode escolher IPCA mais. Você pode escolher sobre o que você vai indexar. E você tem também. Isso aqui são pós-fixada. Tá? Isso aqui é pós-fixada. Por quê? Porque você escolheu o índice, mas você não sabe qual é o valor em si, qual é o número. Tá? E você tem a pré-fixada, que no Brasil ainda existe, que ele paga juros. Que ele coloca ali 12, 10, 20, sempre olhem, tá? Eu não sei, olhem lá, tá? Existe. Poucas opções, mas existe a pré-fixada. Ele fala um número, vou pagar 15, vou pagar 50, vou pagar 180, vou pagar menos 1. Em economias maduras existem esses títulos, mas eles são mais regulatórios. Mas existem esses títulos que pagam menos 1 em 100 anos, esse tipo de coisa. 100 anos não. Agora eu não sei se é no longuíssimo ou no curtíssimo prazo. Mas enfim, no Japão e na Alemanha chegou a existir na Alemanha. No Japão ainda tem. Acredito que ainda tem. Sempre dei uma olhada. Tá? Muito bem.
Metade da renda fixa brasileira, né, dos títulos, do Tesouro, são indexados via Selic. Então a Selic tem uma miríade de funções. A Selic tem a função monetária, que é a estabilidade do nível de preços, né, que é o combate à inflação, e a Selic tem a missão de permitir o financiamento do governo federal. E também, como ele é a taxa básica de juros brasileira, porque o governo federal é o maior tomador de crédito, ou seja, ele suga toda a liquidez do mercado, né, e aí a gente pode entrar em SLM um pouquinho depois, a Selic tem ainda mais força de ser a taxa base da economia, porque eu vou emprestar para você a 8% se o governo está pagando 15%. Então a Selic também tem que tomar muito cuidado para não impedir a liquidez total da economia. A economia brasileira é muito sensível à Selic. Mas, Léo, se a Selic tem todas essas funções e ela tem a função da estabilidade monetária, e você está falando que o Banco Central se orienta na estabilidade de preços e utiliza o IPCA como métrica, isso é muito importante. Léo, o IPCA não é inflação, não é. E eu vou falar uma coisa, o importante é a sua inflação, é a sua variação de preços de um mês para o outro. Você, quando for se tomar a decisão de investir em IPCA ou qualquer outra coisa, você tem que ver o seguinte, isso paga a minha inflação. Investindo tanto na bolsa como renda fixa. Isso paga a minha inflação. O meu poder de compra vai ser preservado. E também tem a utilidade marginal do dinheiro, um monte de coisa que eu já expliquei umas várias vezes. O importante é o seguinte, por que, então, que pessoas escolhem IPCA+, se a Selic já tem essa decisão? Porque a Selic tem, na prática, essa decisão, mas a Selic não se compromete a pagar a inflação. A política do Banco Central é a estabilidade de preços. E o Banco Central não está lá que ele tem que preservar a atividade econômica, né, o emprego. Mas nós sabemos que existe a curva de Phillips. Quanto maior a variação da inflação, mais empregos são gerados naquele período. Né, menor o desemprego naquele período. Então, a autoridade monetária tem incentivos para tolerar a inflação durante mais tempo, em determinados níveis. E a Selic pode ser utilizada política monetária também para liquidez da economia, como foi na época da crise sanitária, que ela chegou a 2%. Muito bem. Então, muitas pessoas podem escolher IPCA porque ela é mais previsível do que a Selic. A Selic muda de 40 em 40 dias. Por que ela é mais previsível? Porque se eu tenho uma cesta de consumo muito parecida com o IPCA, eu sei que eu estou ganhando esse índice de juros. E se vocês abrirem o site do Tesouro, vocês veem que, nos últimos tempos, ele vem crescendo. Você não acha mais IPCA mais 6. Agora ele está no range de 6 até 7,84, achei. Mas aí não é tão longo prazo, mas é médio prazo. Né? Ele tem um range. E veja, você comprar um título Selic muito longo, né? Por exemplo, um Selic mais zero alguma coisa, 2031, você não sabe o que vai acontecer no Brasil nos próximos 6 anos. Ao ponto que o IPCA, se você compra um IPCA mais longo, 2060, pagando mais 7,12, você vai falar, Léo, é perfeito! Porque eu não sei se vai mudar a política monetária, eu não sei se o Banco Central vai ser mais conivente com a inflação, eu não sei sobre se o Banco Central vai continuar sendo independente, eu não sei de nada. Então, para a minha microeconomia, é melhor eu tomar, né, de contas nacionais da macro, IPCA+, porque é para 2060. Aí tem alguns problemas. Porque, primeiro, quando nós dizemos que o risco é não fazer o seu capital, você também tem que tomar cuidado com um negócio chamado risco de inadimplência. Léo, o dinheiro está em como é que é o nome? Moeda nacional. Então é só imprimir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não ouçam os bitcoiners, não ouçam os maximalistas, não ouçam esse pessoal da imprensa que diz o seguinte: olha, dívida nacional não tem risco. Não tem risco porque no máximo o governo imprime. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona?
Primeiro, se o governo entrar numa dificuldade fiscal, né, a política fiscal é arrecadação, gasto e financiamento. Tá? Se o governo entra numa dificuldade fiscal em que ele não consegue se financiar e não consegue arrecadar o suficiente para pagar a dívida, o custo de se financiar aumenta. Ele vai ter que ficar colocando a Selic para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Até um ponto que ele não vai poder mais ficar utilizando Selic para isso, porque ele vai acabar com a atividade econômica. E toda vez que ele aumenta a Selic, a dívida antiga, que já está prefixada em Selic e foi vendida faz 20 anos, vamos supor, não deve ter, mas vocês entenderam, está pagando um juros maior agora. Então, para o governo, seria melhor, né? Ou para o governo não, para o bem da economia brasileira, seria melhor você fazer mais títulos dessa forma. IPCA mais. Por quê? Porque a Selic, ela é mais importante a política monetária e custa muito ao Estado, ao Brasil, qualquer aumento de ponto da Selic, porque aí você está crescendo. Se você aumenta a Selic em 1 ponto, você está aumentando em 1 ponto percentual os juros de metade da dívida pública brasileira. Isso aumenta a pressão fiscal. Aumentando a pressão fiscal, você diminui ainda mais a atividade econômica. Porque o governo vai precisar arrecadar mais. Aí você vai ter mais incentivo para baixar a Selic, para dar mais liquidez à economia, e SLM. Só que se você fizer isso, o governo já tem uma percepção de risco muito grande. Então é melhor ao Estado emitir dívida IPCA+. Na verdade, seria melhor pré-fixado, que nem toda economia decente. 2%, 4% em leilão. Faz juros longos, emite 4%, que nem nos Estados Unidos, acabou, né? Juros longos, né? A base tá 2, 3, não importa, mas ele emite juros longos e vai embora. No Brasil, não. Tem que ter um caramba de um indexador, né? De um pós-fixamento. Por quê? Porque o fiscal importa. Por quê? Porque você está emprestando ao governo. Léo, é qualquer coisa, é só imprimir. Qualquer coisa, sim, é só imprimir. Só que o negócio é o seguinte. Vocês têm uma noção errada de como o dinheiro é criado. Vocês realmente acham que todo dia a Casa da Moeda fica mandando nota de R$2 para financiar o governo? Não é assim que funciona. Política fiscal e política monetária, elas são separadas. Mais perfeitamente possível. Quando você imprime dinheiro para financiar os gastos do governo, o nome disso é senhoriagem. Isso destrói o nível de preços. Isso destrói o nível de preços. Porque para você pagar a dívida pública, vamos dizer que a dívida pública é paga a cada 5 anos. Né? Então, a cada ano você paga 1/5 da dívida pública, conhecido como 20%. A cada 5 anos você emitir 20% de todo o dinheiro entesourado, né, toda a dívida pública brasileira, colocar em circulação, e esse pessoal não vai comprar mais títulos, se comprar, vai comprar com Selic lá na casa do chapéu. Você destrói o sistema de preços. E o IPCA não pode ajudar em nada. Por quê? Porque o IPCA não tem a capacidade de medir um aumento tão grande. Por quê? Porque há distorção total dos preços. Então, o IPCA+, você tem que tomar muito cuidado também se há percepção de risco fiscal. Tá? Estou falando, mais uma vez, estou falando da análise da conjuntura dessa aplicação, né, da forma como o governo se financia, mas não estou falando que existe esse risco fiscal no Brasil. Eu estou falando o seguinte, por que esse mais está subindo? E eu estou falando qual é o problema do risco fiscal, tá? Não estou falando que nós estamos nesse estágio, não estamos. Por quê? Porque quando há senhoriagem, você destrói o nível de preço. O IPCA não pode te ajudar. Você vai ter que fazer por Selic, ou você vai ter que criar, ou você vai ter que colocar um outro índice que eles vão ser criados. Tá? Nós estamos longe desse cenário, mas sempre existe isso em qualquer economia. Tá? Não vão fazer senhoriagem, não se faz senhoriagem. Por quê? É muito mais barato. Por quê? Porque a senhoriagem destrói a taxa de câmbio também. É muito mais barato ao governo, em vez de fazer senhoriagem, ele apenas aumentar a taxa de juros. A Argentina teve uma época que o índice de inflação oficial estava 70%. A taxa eles estavam pagando 90%. É 20% ao ano. Veja, 20% ao ano é pouco para o risco argentino. Por quê? Porque não é apenas... eu posso falar mal de Argentina, não tem problema, né? Não é apenas porque eu não acredito nas agências de estatística argentinas, porque teve uma época até que era proibido medir
inflação na Argentina se você não fosse do órgão estatal. Não é apenas por isso, é porque, naturalmente, quando a inflação é acima de 30%, 40%, é muito complicado você medir índice de preço. A margem de erro dele aumenta muito, ele se descola muito da realidade. Porque a inflação é heterogênea. E você já carrega para o mês seguinte. Então você está sempre correndo atrás, né? Porque entra a inflação inercial. Né? Entra a inércia inflacionária. Então o risco fiscal é sim importante você sempre levar em conta. Levar em conta por quê? Pelas expectativas nacionais. Você tem que ver se as outras pessoas estão percebendo o risco. Porque caso o governo, né, tenha algum problema fiscal, não consiga arrecadar tal, o que ele vai fazer? Vai aumentar juros. Ele aumentando juros, ou pré-fixado, ou um outro instrumento que ele crie, ou Selic, ou IPCA mais 30, por exemplo, por que não? Se precisar, daqui 100 anos, se tiver algum problema no Brasil, vamos dizer assim. Ele pode ter um IPCA mais 30, vamos supor. Só que daqui 50 anos vai ter IPCA mais 30. E você comprou daqui uns anos, você comprou um IPCA pagando IPCA mais 10, vamos supor. Quando for lançado um IPCA muito mais alto, um IPCA, você comprou IPCA mais 6, alguns anos. E agora eles já estão pagando IPCA e você comprou para vencimento em 2050, vamos supor. E agora eles estão lançando um IPCA mais 8 para 2070, vamos supor. Eu estou falando desse jeito porque não existe. Vamos colocar IPCA mais 7, tá? Isso aqui são exemplos. Tá? Certo? Você está perdendo dinheiro. Por que você está perdendo dinheiro? Custo de oportunidade. Porque se você conseguisse desmobilizar esse dinheiro e comprar esse título, você teria muito mais rendimento. Ao passo que, se os juros cair, e agora o governo fez a reforma, ficou tudo uma maravilha, como Deus queira que seja assim, e agora eles estão pagando IPCA mais 3, e a Selic está na casa, vamos supor, né? Exemplos. Vamos supor que a Selic está na casa de 7% ao ano. Meu amigo, a Selic na casa de 7% ao ano e ele pagando IPCA mais 3 e a inflação estando na casa de 3% ao ano, esse título está pagando 6%, certo? Selic está pagando 7%. Você tem um título para 2050 pagando IPCA mais 6. Você tem um título pagando 9. Nesse exemplo. Quanta gente não vai querer comprar esse título de você? Eles vão pagar um ágio. É lógico que eles pagando um ágio, aí não vai ser 9, vai ser 8 alguma coisa, né? Mas você também vai receber você vai receber mais ou menos quase tudo, sim. O seu é mais perfeito. Quanto tempo você já recebeu também, né? Se for cupom, se não é, isso é mais. Isso é IPCA. Isso é IPCA mais. É assim que funciona. Então, para tomar decisões de IPCA mais, você tem que ter um negócio chamado curva de juros. Esses exemplos que eu dei, né? Que, vamos falar, a Selic, há um ano atrás, ela vem aumentando, né, e agora ela chegou a 15, o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Você tem relatórios do... Agora esqueci o nome dos relatórios, mas você tem relatórios de uma série uma série de relatórios que vai falando qual é a expectativa do Focus, é o Focus, o relatório Focus, que vai falando qual é a expectativa do IPCA para o ano corrente. Normalmente eles sempre erram, mas por quê? Porque eles fazem muito on the book. E você tem também o FMI, que às vezes dá palpite, e outras agências, outras empresas, e tem escritórios de consultoria especializados nisso. Quando a Selic começa a aumentar, ela está aumentando porque o IPCA está aumentando, ou o IPCA aumenta no começo do aumento da Selic? Não, evidente? Não, não é evidente. Isso não é evidente. Tem uma discussão monetária enorme sobre isso. Enorme sobre isso. Léo, quem está certo? Eu não sei. Leiam sobre isso. Leiam os monetaristas. Leiam os keynesianos no que eles falam sobre hiato inflacionário. E leiam sobre criação endógena de moeda.
Inclusive eu esqueci o nome, mas um dos fundadores do Plano Real, né, um dos pais do Plano Real, ele tem a tese que eu concordo, de que no curto prazo, Selic alta segura a inflação, mas para o médio e longo prazo, ela faz a inflação estrutural aumentar, porque diminui a capacidade de investimentos. Diminuindo a capacidade de investimento, você tem menos poder de produção. Tendo menos poder de produção, a curva de oferta sempre tem que aumentar, porque você não tem capacidade de manter a economia de escala, você cai em deseconomia de escala, você não tem capacidade de. Você tem o problema dos retornos decrescentes do capital, esse tipo de coisa. Então, se você está pensando a entrar nessa brincadeira, né, começar a brincar de aplicador, né, também conhecido como rentista, tem os livros aí na descrição, né, que são livros afiliados da Amazon, que tratam desse mercado. Recomendo o seguinte: se você quer brincar dessa brincadeira, tá, estude, procure um assessor de investimento, procure um consultor. Tem muita gente boa na internet, tem muita gente ruim, a maioria é ruim, mas tem muita gente boa. Procurem esse pessoal, conversem com eles, e olha, eles estão trabalhando, então é normal vender curso, é normal vender consultoria, atendimento, consulta, não sei como é que eles falam. Eles estão trabalhando. O conhecimento que eles têm os remunera, certo? Então, não é certo você. Se você tem um primo que é consultor de investimento, não fique enchendo o saco dele, pague pro seu primo, certo? Mas procurem pessoas capacitadas e certificadas, tá? Mas, como diria meu padre, sempre que tem dinheiro tem confusão. Então, para vocês não ficarem reclamando do assessor de investimento de vocês, estudem. Esse é o objetivo desse vídeo. Estudem. Entendam o que é curva de juros. Entendam qual é a lógica de eu ter IPCA e ter Selic ao mesmo tempo. Entendam que a escolha do. O governo preferiria que tudo fosse IPCA, porque a Selic ficaria solta da parte fiscal. E aí você não colocaria mais pressão sobre a política fiscal, sobre o estoque de dívida, aumentando o custo de carregamento, né, o serviço da dívida. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender também a expectativa, né, expectativas racionais. Porque quando todo mundo vê a curva dos títulos IPCA+, subindo, eles sobem também por alguns acontecimentos exógenos, né, crise política, problema entre os três poderes, ou ameaças do Trump, não importa. Quando você vê tudo isso acontecendo, é normal as pessoas quererem uns títulos maiores, porque o Tesouro coloca à disposição, se tiver procura ele vende, senão ele fica aumentando o índice. É leilão, às vezes é leilão aberto, mas às vezes é só que ele fica verificando de um dia para o outro, tá? Você tem que entender o seguinte, às vezes o risco global e o risco fiscal do governo não justifica os aumentos. Às vezes é apenas especulação. Só que especular é do jogo. Então você também tem que entender as especulações do jogo, se você quer jogar. Don't blame the game, né? Não blame, né? Não mal fale, né? Não amaldiçoe, sei lá, o jogo. Saiba jogá-lo. Por quê? Você tem que saber expectativas acionais, que às vezes, por especulação, as coisas sobem e descem. Você tem que saber de mercado secundário, para você poder vender o título. No exemplo que eu dei, se você tem um título daqui 10 anos que está pagando IPCA mais 6, por exemplo, né? E daqui até o final do ano o Brasil vira uma maravilha, um milagre econômico, e o Brasil tá pagando, a Selic vai para casa dos 7%, né? E o IPCA tá na casa, e o IPCA vai para casa dos 3%, esse título tá pagando 9, né, no total. Que é mais que Selic. Então as pessoas vão querer o seu título. Elas vão te pagar um ágio no mercado secundário. Que aí já não é reserva de valor, já é especulação, isso aí já é investimento. Investimento especulativo, tá? Mas aí, cada um do seu cada qual. E olha, não vamos fazer essa porcaria sem conversar com o consultor de investimento, tá? Só quero dizer que isso acontece. Então é importante você estudar. Léo, isso é educação financeira? Não. Eu expliquei para vocês, mesmo sem vocês perceberem, né, ou sem vocês reclamarem muito, eu expliquei para vocês toda a estrutura. Vou até pegar. Né, toda a estrutura fiscal brasileira.
como o Estado se financia via dívida. Estudem os monetaristas. Estudem o hiato inflacionário e a criação endógena da moeda. Conversem com o assessor de investimento. Tomem a decisão de vocês. Léo, você acha a reserva de valor uma ideia válida? Não. Léo, você acha que toda pessoa tem que investir? Não. Você acha que nenhuma pessoa não tem que investir? Não. Léo, você acha que ninguém tem que reservar valor? Não. Eu não acho nada. Eu acho o seguinte, eu tenho opiniões sobre o meu dinheiro. Sobre o dinheiro de vocês, eu não sei. Cada um que se vire. Sabe por quê? Porque ninguém se importa com vocês. Tá? O objetivo desse vídeo é a estrutura fiscal, a conjuntura da estrutura fiscal e do financiamento da dívida brasileira. Quando eu disse tratar do rico dinheiro de vocês, é para explicar como isso funciona. E, evidentemente, como quem assiste um podcast sobre carros e pode ter ideia de investir na Bolsa de Valores alemã para comprar algumas ações, ou quem vê uma reportagem sobre um país distante da Ásia, que tem muita procura, e você pode querer abrir uma agência de viagem, sei lá. Veja, a intenção do podcast de carros e a intenção do programa televisão sobre viagens não era um investimento. Não é investimento nem de você comprar ação na bolsa, nem da outra pessoa abrir uma agência de viagem. Mas as ideias aparecem. Então, isso aqui eu estou ensinando estrutura fiscal brasileira. O que é IPCA+. Eu estou explicando o ativo. Tá? Este vídeo não é uma recomendação de investimento. Tá bom? Pessoal, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros. Na aba de membros nós temos o curso de macroeconomia, o curso de microeconomia e um outro projeto lá, que é o que é a verdade na economia. Depois deem uma olhada lá, tornem-se membros. E é isso aí, pessoal. Dê uma olhada aí no link de afiliado da Amazon, tá? Tem algumas promoções lá, da própria Amazon. Dê uma olhada lá. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.